Olá, boa tarde, queridos matemáticos. Nós estamos chegando na nossa aula de hoje para fazermos a correção da atividade da última aula. Das atividades, aliás, são 5 questõezinhas que eu espero que tenham feito, até porque a sequência do conteúdo depende muito dessa atividade resolvida e corrigida, tá? E na sequência a gente vai enfatizar mais ainda o estudo das equações sujeitas a condições dadas, né? Sujeito às condições dadas é o mesmo que a gente vem sempre falando, e é o estudo das raízes da equação, relação entre raízes e coeficientes, tudo se encaixa dentro desse mesmo conteúdo que nós vemos, encontramos em alguns livros, equações sujeitas a condições dadas, certo? Mas antes, hoje eu estou trazendo para você um plano de trabalho para a vida toda. Um plano de trabalho, um plano de ação, né? Faça o que é certo, é a primeira dica, não o que é fácil. O nome disso se chama ética. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. Então, a gente precisa se planejar. 3. Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é garra. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é criatividade. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é vontade. Não basta ter iniciativa, também é preciso ter acabativa. O nome disso significa efetividade. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. Para todo game over, existe um play again. O nome disso significa vida. Portanto, trabalhe, estude sempre com ética, né? Planeje-se, tenha foco, também garra, seja criativo, não esmoreça, tenha sempre vontade, seja efetivo, produtivo, né? E procure sempre se superar, porque vale a pena viver. Beleza? Gostou da mensagem de hoje? Então, vamos seguindo, né? Vamos, então, para a correção da atividadezinha que eu havia aplicado na última aula, tá? Olha a questão. Dada a equação 2x² mais 3x mais p igual a zero, determine o valor de p para que as raízes sejam reais e iguais. Letra A. Letra B. O valor de p para que o valor de p aliás, p para que ou melhor, ele pede as raízes para o p que nós obtivemos no item A, ok? É isso aí. Me engasguei aqui com a questão. Da letra C, o valor de p para que uma das raízes seja igual a zero. D, o valor de p para que uma das raízes seja 2. E letra E, o valor de p para que a equação não admita reais. Veja bem, 5 perguntinhas, 5 cálculos, com base em um só comando de questão. Questão trata de uma equação de segundo grau em que o termo C, o termo independente, está representado pela letra P. Então, ele pede que você determine o valor de P para que as raízes sejam iguais. Aí eu lhe pergunto, quando?
que as raízes são iguais? Esqueceu ainda não, né? Ou melhor, já aprendeu, né? Quando as raízes são iguais? Pronto, quando o delta for igual a zero. Na letra B, as raízes para o valor de P encontrado, então nós vamos jogar o valor de P lá na expressão inicial e descobrir os valores de x. Na C, ele quer P para que uma das raízes seja o zero, para que x', por exemplo, seja zero. Então, aqui é o caso de se procurar também o x duas linhas e tentar descobrir o P. Na letra D, ele pede também P para que uma das raízes seja 2. É idêntica à letra C. Se você trabalhou a letra C direitinho, então a letra D é muito parecida. Só substituir o P substituir o x' por 2, descobrir o x duas linhas e tentar descobrir o coeficiente π. E na última, o valor de P para que a equação não admita raízes. Aí, de novo, a perguntinha, quando é que a equação não admite raízes? Isso, quando o delta for um número negativo, um número menor que zero. Tranquilo? Então, vamos para a letra A. Ele pediu P para que as raízes sejam reais iguais. Ou seja, quando o delta for igual a zero. Mas eu não tenho delta. Então, vou procurar este delta, tá? Então, procurar o valor do delta. B ao quadrado menos 4AC. O B aqui é 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes o C, que está indicado aqui pelo P. Delta é, portanto, 9 menos 4 vezes 2, 8P. Como eu não posso somar 9 com 8P, então o deltazinho ele vai ser indicado, ele vai ser representado por uma expressão, ok? Bom, mas ele quer o P quando esta equação tem duas raízes iguais. Já dissemos, a equação tem raízes iguais quando exatamente esse delta é igual a zero. Logo, o delta é 9 menos 8P, igual a zero, fica menos 8P, passo 9 para a direita, multiplico por menos 1, 8P é igual a 9. Logo, P é igual a 9 oitavos. Está aí a resposta da letra A. Espero que todos tenham acertado. No quesito B, ele pede as raízes para o valor de P encontrado no item anterior. Então, faço. Eu encontrei 9 oitavos, coloco no lugar de P exatamente esse 9 oitavos. Fico com uma equação da incógnita x e com denominadores diferentes. O passo número 1 aqui é tirar o MMC de 8 e 1, que é 8. 8 por 1 dá 8, 8 vezes 2, 16x ao quadrado. 8 por 1, 8, 8 vezes 3x, 24x. 8 por 8, 1, 1 vezes 9 é 9. Portanto, corta-se o denominador, a expressão procurada é, então, 16x ao quadrado mais 24x mais 9 igual a zero. Como ele pediu agora os valores de x, então, novamente, vamos procurar o discriminante. B ao quadrado menos 4AC, aí ficou 24 ao quadrado menos 4 vezes 16 vezes o 9. 24 ao quadrado dá 576. 4 vezes 16 vezes 9 também dá 576. Subtraindo 576 menos 576, zero. Quer dizer que nós vamos obter exatamente dois valores iguais para x. A saber, x é igual a menos b, ou seja, menos 24, mais ou menos a raiz de delta, então mais ou menos a raiz de zero, sobre 2 vezes a, ou 2 vezes 16. Menos 24 mais ou menos raiz de zero é zero, sobre 2 vezes 16, 32.
O x', ele equivale ao x duas linhas, tem o mesmo valor, são valores iguais. Então, menos 24 sobre 32, simplificando, 24 por 8 dá 3, e 32 por 8, 4. Portanto, x1 é igual a x2, e resulta exatamente menos 3 quartos. Tranquilo? Então, esta foi o quesito B. Já no C, ele pede o valor de P para que uma das raízes seja igual a zero. Então, olhe bem, para que uma das raízes seja igual a zero. O que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer? Eu peguei, se uma das raízes é zero, então é o x que é zero. Substitui esse x exatamente por zero. Ficou 2 vezes, aí troquei o x por zero, zero ao quadrado, mais 3x, ou seja, 3 vezes zero, mais p igual a zero. Zero ao quadrado é zero, 2 vezes zero, então, mais 3 vezes zero dá zero, mais p igual a zero. 2 vezes zero é zero, mais zero mais p igual a zero. Zeros aqui não tem valor nenhum, logo o valor de P é zero. Ok? Então, aí foi a letra C. Já na letra D, pediu-se o valor de P para que uma das raízes seja igual a 2. Pode ser o x'? Pode. Pode ser o x duas linhas? Pode também. Então, nós vamos ter até duas maneiras de trabalhar. Assim como poderíamos ter trabalhado também a letra C de duas maneiras. Certo? Então, veja bem. Qual é, então, o raciocínio? Onde tiver x, eu vou colocar o valor dado, 2. Então, 2 vezes x ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais 3 vezes x, 3 vezes 2, mais p igual a 0. Aqui o 1zinho é da questão, tá? Então, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. Então, 8 mais 6 mais p igual a 0. 8 e 6, 14 mais p igual a 0. Então, p vai ser igual a menos 14. Veja que aí, de uma forma bem rápida, nós chegamos à resposta. Mas poderíamos trabalhar de uma outra maneira. Preste atenção, a gente chegaria também à resposta. Primeiro, o que nós fizemos aqui? Eu eliminei, ou melhor, transformei o coeficiente a em 1. Como? Dividindo todos os coeficientes da equação pelo a. 2x ao quadrado sobre 2, mais 3x sobre 2, mais p sobre 2, igual a 0 sobre 2. Cortei o 2 do numerador com o 2 do denominador, fiquei com x ao quadrado. Agora, 3 por 2 não dá valor inteiro, então deixo 3 meios de x. Nem tão pouco p sobre 2. Já 0 dividido por 2 dá 0. Ok? Então, ele pediu p. Quando se conhece uma das raízes, que é 2. Então, olhe como se trabalha isso aqui. Primeiro, você raciocina do seguinte modo. Se eu somo x1 mais o x2, ou seja, as duas raízes da equação, isso aqui vai ser igual ao oposto de b. Lembrou que o b sempre é indicado pela soma das duas raízes? Bom, se b é 3 meios, então eu vou dizer que a soma dessas raízes é menos 3 meios. Ok? Então, se a questão informou uma solução, no caso 2, substituo aqui na fórmula. 2 mais x2 igual a menos 3 meios. Eu tenho aqui uma equação com denominadores diferentes. Eu tiro o mínimo. 2 por 1 é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2 por 1 é 2. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 por 2, 1. 1 vezes menos 3 é menos 3.
Corto o denominador. Fico com 2x ao quadrado igual a menos 3 e passei o 4 também para a direita. Assim, 2x2 é igual a menos 3 com menos 4, menos 7. Ou x2 é igual a menos 7, menos. Pronto. Eu trabalhei em função da soma, primeiramente. Mas a questão pediu P. Então, vou trabalhar agora em função do produto. Em função da multiplicação. Ora, x1 vezes x2, quem é que fornece o produto? Não é exatamente o C da expressão? Bom, a expressão está indicada por quem? Por P sobre 2. Tá? Depois que eu dividi tudo pelo coeficiente A. Então, ficou P sobre 2. Portanto, substituindo o x' pelo 2, x duas linhas por menos 7/2, igual a P sobre 2. Corto o 2 do numerador com o 2 do denominador, fico com menos 7 igual a P sobre 2. Multiplicando cruzado, eu digo que P vai ser igual a menos 7 vezes 2, que deu menos 14. Observe, foi a mesma resposta? Claro, a mesma resposta. Qual das duas você achou mais simples? É óbvio que você vai dizer essa primeira, porque apenas precisei substituir o x pelo valor dado pelo 2 e já descobri o coeficiente P. Mas essa outra é interessante que você compreenda, porque nós vamos encontrar também algumas expressões que vai exigir isso de você, que vai exigir o cálculo do produto e o cálculo da adição. Aí você sempre vai ter que lembrar que a soma das duas raízes fornece o B da expressão. E a multiplicação das duas raízes vai fornecer o C da expressão. Tranquilo? Vamos para a letra E, antes procurando saber o que se pedia aqui. O valor de P para que a equação não admita raízes. Quando que a equação não admite raízes? Sempre que o delta for menor que 0. Bom, mas eu tenho delta? Não. Vou procurar. B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, que dá 9. Menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes P, menos 8P. Então, aqui eu já tenho o valor do delta. Substituo na fórmula, delta menor que 0, 9 menos 8P menor que 0. Menos 8P é menor que... Aí passei o 9 para a direita. Como o termo que se liga ao P está negativo, então eu multiplico por menos 1. Assim, menos 8P vai ficar mais 8P. O sinal menor que vira maior que. O menos 9 fica mais 9. Logo, P é maior que 9 oitavos. Tranquilo, entendida? Muito bem. Vamos agora partir para a questão número 2. A questão 2, ele pede para que valores de K a equação 2x ao quadrado mais 4x mais 5k igual a 0 tem raízes reais e diferentes. Aí você precisa lembrar, mais uma vez, quando é que a equação tem raízes diferentes? A equação tem raízes diferentes sempre que o delta for maior que 0. É isso? Sempre que o delta for maior que 0. Portanto, calculando o delta, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, 4 vezes 2, vezes c, 5k. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5k, 40k. 16 menos 40k não dá para trabalhar, tá? 16 menos 40k é um número, portanto, maior que 0. Fica menos 40k maior que... Aí você transporta o 16 para a direita. Menos 16.
Ah, mas eu estou à procura de K, não de menos K. Ele não está negativo, acompanhado do menos 40? Então, multiplico por menos 1. Assim, 40K negativo, multiplicado por menos 1, fica positivo. O maior que, também multiplicado por menos 1, vira menor que. O menos 16, também multiplicado por menos 1, fica mais 16. E K é, portanto, um número menor que 16 sobre 40. Simplificando, K é igual a 16 dividido por 8, que dá 2. E 40 dividido por 8, que dá 5. Logo, K deve ser um número menor que 2/5. Essa foi mais simples, espero que tenha compreendido. Tá? Vamos para a terceira. O terceiro probleminha dizia o seguinte: determine também o valor de K na equação x² menos kx mais 9 igual a 0, para que as raízes sejam reais e iguais. Aí vem a perguntinha: quando que a equação apresenta raízes reais e iguais? Sempre que o delta for igual a 0. Muito bem. E quem é o delta? Vamos procurar. Delta é b². Olha, o que é que eu vou chamar de b? Tudo que vem antes do x, ou seja, menos k. Entre parênteses, já que é negativo, elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 9. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Ficou k². 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. K² menos 36 é, portanto, o valor de K. Eu substituo aqui na formulazinha. K igual ou melhor, delta igual a 0. Ficou k² menos 36 igual a 0. Equação simples de segundo grau, incompleta em B. Tá? Deixo k², transporto 36 para a direita e K é, portanto, igual a mais ou menos a raiz quadrada do 36, em que K é igual a mais ou menos 6. Tá? Portanto, o valor de K que a questão pedia ou é 6 positivo ou 6 negativo. Entendido? Vamos para a quarta. Determine o valor de P na equação x² menos P mais 5 vezes x mais 36 igual a 0, para que as raízes sejam reais e iguais. Bom, olhe bem, ele quer o P de tal maneira que as raízes sejam iguais, certo? Aí vem a perguntinha: quando é que as raízes são iguais? Isso, quando o delta for igual a 0. E quem é o delta? A questão não deu, então primeiro vamos procurar. Só repetir a expressãozinha aqui. Delta é b², então vamos ver quem é o b. O b é tudo que vem antes de x, ou seja, menos, abre parênteses, p mais 5, fechou parênteses. Mas, como eu tenho esse sinalzinho aqui antes, então coloco também um colchete e o quadrado depois do colchete, acima do colchete. Menos 4 vezes a, 4 vezes 1, vezes o c, que é 36. Agora, lembre-se que a base está negativa e o expoente é par. Sempre que a base for negativa e o expoente for par, a resposta vai ser positiva, não é verdade? Então, basta escrever o P mais 5² menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, que dá 144. E esta expressãozinha P mais 5² é o quadrado da soma de dois termos, que não é mais novidade para vocês. Você faz, então, quadrado do primeiro, P², mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes P vezes 5, 10P. Mais o quadrado do segundo, que é 25. Complementa com menos 144. Ficou P² mais 10P, já mais 25 menos 144 dá menos 119. Este é o valor do delta.
Mas veja bem, o que é que ele pede na questão? Ele está pedindo o valor de P, para que a equação tenha duas raízes iguais. Logo, delta igual a zero. E se eu descobrir o delta, que é uma nova equação de segundo grau, P ao quadrado mais 10P menos 119, de que tudo isso é igual a zero. E agora, o que eu vou procurar é exatamente o valor do P, que a questão solicitou, certo? Então, a incógnita é o P. Como trata-se de uma equação completa de segundo grau na incógnita P, eu vou de novo calcular o delta, só que agora da expressão de incógnita P. P ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, 4 vezes 1, vezes C, menos 119. 10 ao quadrado é 100. Menos por menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 119, deu 476. Somado com 100, 576. É apenas o delta. Vamos descobrir o P? P é igual a menos B, então menos 10. Mais ou menos a raiz de delta. Isso, a raiz de 576. Sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Π é igual a menos 10, mais ou menos a raiz de 576. Quanto? 24. E aí, de repente, aquela dúvida, por que é 24? Você, de repente, não sabe, assim, de cor? É só você imaginar, usa a técnica da tentativa. 20 vezes 20 dá 400, 30 vezes 30, 900, e vai pela terminação. Se você faz 21 vezes 21, a terminação seria 1. 22 vezes 22, a terminação seria 4. 23 vezes 23, a terminação seria 9. 24 vezes 24, a terminação é 6. Bom, faz-se o teste, então, multiplica 24 por 24 e obtém exatamente o 576. Dessa forma, podemos prosseguir. O P' vai ser, então, menos 10 mais 24 sobre 2. Dá mais 14 dividido por 2, portanto, P' é 7. E o P duas linhas é menos 10, menos 24, que dá menos 34, dividido por 2, menos 17. Vamos responder a perguntinha? Determine o valor de P. Aí você diz que o P ou é 7 ou menos 17. Entendido? Beleza? Vamos para a última questão. Considere a equação 9x ao quadrado mais 12x mais 2m igual a zero, para que o valor de m nessa equação, letra A, não admita raízes reais. Quando é que ela não admite raízes reais? Isso, quando o delta é menor que zero. Então, já vamos respondendo aqui, ó. Só repetir a expressão e procurei o delta. Delta é b ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4 vezes 9, vezes c, 2m. 12 ao quadrado dá 144. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 2, 72m. Tá? Então, delta menor que zero. Vamos trocar o delta pelo valor dele. 144 menos 72 é menor que zero. Isso. Então, fica menos 72m menor que, passa o 174 para a direita. Aliás, 144 para a direita, com o sinal trocado. É o caso de se multiplicar por menos 1. Sempre que o termo que contém incógnita está negativo, você pode multiplicar por menos 1, que facilita. Logo, ficou 72m, o menor que virou maior que 144. Logo, m é 144 dividido por 2, 72. M é, portanto, um número maior que 2. Que significa que se você colocar
qualquer um valor para m, tá? Maior que 2. Vamos imaginar o 3, o 4, o 5, 6. Nós vamos encontrar uma equação que não admitirá raiz real. Certo? Vamos para B. Ele quer agora o valor de m para que a equação tenha duas raízes reais e iguais. Quando que a equação tem raízes reais iguais? Quando o delta for igual a zero. Muito bem. Delta é igual a zero. Será que precisa calcular o delta outra vez? É óbvio que não, gente. Nós podemos aproveitar da primeira, a letra A. Ou seja, 144 menos 72m, você só iguala ao zero. Ou seja, substituir o delta pelo valor dele igual a zero. Fica menos 72m, transporta o 144 também para a direita. De novo, multiplicando por menos 1, fiquei com 72m igual a 144, em que m é igual ao 144 dividido por 72. Assim, m é igual a 2. Aí alguém, muitas vezes, pode dizer assim, é o mesmo resultado da primeira. Não, não é o mesmo resultado. Na letra A, m é maior que 2. Poderia ser o 3, o 4, o 5, como a gente já falou. Na letra B, o m não é maior que 2. O m é exatamente igual a 2. Ok? Muito bem. Vamos para a letra C. Ele quer agora o valor do m na expressão para que ela tenha duas raízes reais e diferentes. Quando é que a equação tem raízes diferentes? Quando o delta for maior que zero. Pronto. Eu aproveitei novamente o delta, que já foi calculado lá no item A, no quesito A. 144 menos 72m maior que zero. Menos 72m é maior que menos 144. Multiplico por menos 1, fica 72m positivo, o sinal maior que virou menor que, e o 144, que era negativo, ficou positivo. Logo, m é menor que 144 dividido por 72. M é, portanto, menor que 2. Tranquilo? Compreendido? Muito bem. Vamos agora para a D. A D, ele pediu o valor de m, ou melhor, considere a equação para que valores de m, exatamente, pede o valor de m para que o número 0,2 seja uma de suas raízes, um dos valores de x. Então, fazendo da maneira mais prática, mais simples que eu ensinei. Onde tem x, você substitui, você troca por 0,2. Assim fica 9 vezes 0,2 ao quadrado, mais 12 vezes x, ou seja, 12 vezes 0. Certo? Ou melhor, 12 vezes 0,2, perdão, mais 2m igual a 0. Vou resolver primeiro aqui a potência, 9 vezes 0,2 vezes 0,2, 0,04. E 12 vezes 0,2 dá 2,4. Mais 2m igual a 0. 9 vezes 0,04 deu 0,36. Mais 2,4 mais 2m igual a 0. Ficou 0,36 mais 2,4, 2,76 mais 2m igual a 0. 2m é igual, passa aí para a direita, menos 2,76. m é menos 2,76 dividido por 2, e assim m é igual a menos 1,38, ok? Então, nós fechamos aí a atividadezinha e, deixa eu ver aqui, nós vamos agora focar no complemento dessa atividade. Hoje eu vou estar deixando aqui para vocês o restante,
que enquanto a gente não chega ao final da aula, a gente já vai elucidando, a gente já vai clareando a sua ideia, tá bom? Então, veja bem, ó, considere x1 e x2 as raízes da equação x² menos 6x mais 5 igual a zero, sem resolver a equação. Determine x1 mais x2. x1 mais x2. Qual é a questão? A 6, né? Deixa eu me ver aqui. Ó, já tinha feito, cara, ó. x1 mais x2. O que é x1 mais x2? É a mesma coisa que a soma. Qual é a fórmula da soma? Menos b sobre a. Lembrou da formulazinha? Menos b sobre a. Quem é o b? Não é menos 6? Então, fica menos 6. Quem é o a? 1. Portanto, menos 6. Menos 6 fica mais 6 sobre 1. A soma é igual a 6. Já o produto, a fórmula do produto, já gravou na memória? Ótimo, C sobre A. Quem é o C? C é 5. Quem é o A? 1. 5 sobre 1. Tranquilo? Vamos agora para a 7ª questão. Em cada caso, determine a soma e o produto das raízes da equação e calcule as raízes. Beleza? Ótima essa questão. Então, vamos lá. Aqui, ó. Em cada caso, determine a soma, o produto e as raízes da equação. Usando o mesmo raciocínio e as mesmas fórmulas, a da soma é exatamente... Tirar essa mãozinha ali, que ela fica me atrapalhando. Da mesma fórmula, da mesma maneira, nós vamos ter, ou melhor, a soma menos b sobre a. Olha a equação, x² menos 8x mais 15 igual a zero. Quem é o b? O b é menos 8. Então, você faz menos b menos 8 sobre o a, que é 1. Logo, fica mais 8 sobre 1, que resultou 8. Já o produto, a multiplicação das raízes, é dada sempre pela fórmula C sobre A, ou seja, 15 sobre A. 15 dividido por 1, 15. Observe bem os dois valores. Nós aprendemos que a soma das duas raízes fornecerá sempre o b. Não é verdade? Então, seria o oposto do b, no caso aqui. Como eu tenho menos 8 na expressão, então a soma é quanto? 8. Você poderia ter feito usando o simples raciocínio lógico. E o produto? O produto não é fornecido pelo C? Pronto, está aqui o C. Mas isso só é válido quando o coeficiente A for igual a 1. Ótimo. Muito bem. Agora, as raízes da equação. Quais são? Qual é o raciocínio? Nós aprendemos que a soma das duas raízes fornece o B. Ah, o oposto de B. Então, dois números que somados dê 8 e que multiplicados dê 15. Está na cara que ou é 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, que dá 15, não é verdade? E se você soma 3 mais 5, dá 8, que é o B. Então, nem preciso calcular delta, nem valor de x. De cara, eu percebo que as duas raízes da expressão são, portanto, 3 e 5. Pois 3 mais 5 dá 8 e 3 vezes 5 deu 15. Beleza? Compreendeu? Ótimo. Vamos para a letra B. Na letra B,
Olha aqui, é essa a expressão que eu estou trabalhando. Na letra B, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Também nós temos o coeficiente A, 1. Então, de cara, a soma das duas raízes será o oposto de B. Se eu tenho mais 2, é óbvio que a soma vai ser menos 2. E o produto fornecido pelo C, então é claro que é menos 3. Professor, mas se usar a fórmula, tá certo? É claro, você está observando aqui a fórmula da soma. S de soma menos B sobre A. Então, fica menos 2 sobre o A, 1, que dá exatamente menos 2. E o produto, C sobre A, ou seja, menos 3 sobre 1, que dá menos 3. Agora, dois números que somados deu o oposto de B. Resulte B. E que multiplicados resulte C. Dois números que multiplicados, você inicia pelo produto, fica mais fácil. Dois números que multiplicados dê 3. Negativo. Ou é menos 3 e 1, ou 3 e menos 1. Só que se você somasse menos 1 e 3, você já iria encontrar menos 2. E, na realidade, você tem que encontrar o oposto de B. Portanto, vai ser o 3 negativo e o 1 positivo. Quando você soma 3 negativo com 1 positivo, dá quanto? Dá menos 2. Exatamente o valor da soma das duas raízes. Porque não tem que ser sempre o oposto de B. E o produto, menos 3 vezes 1, menos 3. Logo, as soluções da expressão são menos 3 e 1. A soma é menos 2 e o produto menos 3. Ótimo, muito bem. Vamos agora para a letra C. A letra C é um pouquinho mais complexa. Vou diminuir aqui. É um pouquinho mais complexa porque ela... Selecionar aqui para você entender o que é que nós estamos trabalhando. Porque ela tem o coeficiente A diferente de 1. Então, agora é a vez de você usar de verdade a fórmula da soma menos B sobre A. Quem é o B? O B é 21. Coloca o menos da expressão, fica então menos 21 sobre o A, que é 5. E o produto é C sobre A, ou seja, 4 sobre 5. Tranquilo? Compreendido? Muito bem. Temos, portanto, a soma e temos o produto. Agora, quais as raízes da equação? Agora ficou mais complexo, porque o coeficiente A não é 1. Então, usar apenas o raciocínio, a soma fornece o B, o produto fornece o C, já não é válido nesse caso. Aí, o que eu fiz? Eu procurei, através da fórmula resolutiva, os valores de x' e x duas linhas. Delta é b ao quadrado, ou seja, 21 ao quadrado. Menos 4 vezes a, ou seja, vezes 5, vezes o c, que é 4. 21 ao quadrado dá 441. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. 441 menos 80 deu 361. X é igual a menos b, ou seja, menos 21. Mais ou menos a raiz de delta, que é 361, sobre 2 vezes a, 2 vezes 5. Menos 21, a raiz de 361 é 19. Tá? É só ir pelas tentativas que chega também a resposta. Sobre 2 vezes 5, 10. X, uma linha, é, portanto, o menos 21 mais 19, que dá menos 2. Repete o denominador 10, menos 2 décimos. E simplificado, resulta menos 1 quinto. Já o x duas linhas
Menos 21 com menos 19 dá menos 40. Menos 40 dividido por 10 dá menos 4. Portanto, as duas soluções são menos 4 e menos 1 quinto. Ok? Compreendido? Vamos seguindo. Sétima letra D. Seja agora a equação x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a 0. A questão pede o valor da soma das raízes, o valor da multiplicação das raízes e as duas raízes. Pela lógica, se a soma fornece o b, então é óbvio que a soma das duas raízes vai ser menos 7, o oposto desse b. E o produto será sempre o c, 12. Mas se usarmos a fórmula menos b sobre a, temos menos b menos 7 sobre 1, que resulta menos 7. E o produto c sobre a, vamos ter, portanto, 12 sobre 1, que dá igual a 12. Agora, raciocine. Quais são dois números que multiplicados resulte 12 e que somados resulte menos 7? 12. Pense bem. Poderia ser 2 vezes 6? Ah, muito bem. 2 vezes 6 dá 12. Mas vamos raciocinar. 2 vezes 6. 2 mais 6 dá menos 7? Não dá. Por esse motivo, 2 e 6 não é solução. Nem tampouco menos 2 e menos 6. Certo? Porque aí daria a soma também menos 8. E nós temos, ou sabemos, que a soma vale menos 7. A outra possibilidade, 3 vezes 4. Ah, agora aí já melhorou. 3 vezes 4 é 12? É. Mas 3 mais 4 dá menos 7? Dá o oposto de B? Não. Então, vamos partir para o outro raciocínio. E se fosse menos 3 e menos 4? Primeiro, menos 3 vezes menos 4 dá mais 12? Procede. E menos 3 somado com menos 4 dá menos 7? Procede também. Ah, então, beleza. Facilitou. Quer dizer, que nós chegamos, pela observação atenta, pela tentativa, que a solução da equação é menos 3 e menos 4. Que a soma das duas raízes é menos 7. E que o produto das duas raízes é 12. Tá? Vamos aqui para a letra E. Ainda tem uma letra E. Vamos ver se dá para a gente trabalhar. Não fica para você fazer tudo. 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Ah, agora é uma equação incompleta em C. Além disso, o coeficiente A é 3. A fórmula da soma, menos B sobre A. Então, menos 6 sobre 3 resulta mais 6 sobre 3, que dá 2. Logo, a soma das duas raízes é 2. E o produto? O produto é C sobre A. Ou seja, 6 sobre 3. Ou melhor, 0 sobre 3. O C não é 0? Não está faltando? Então, 0 sobre 3 que dá 0. Certo? A soma é 2 e a multiplicação é 0. Ele pediu que a gente descobrisse as raízes. Pela lógica, só observando, já dá para perceber que é 0 e 2. Mas se você preferir resolver, olha aqui, eu resolvi exatamente aplicando a regra da fatoração. FC é x, 3x ao quadrado dividido por x, 3x, menos 6x dividido por x, 6, igual a 0.
Quer dizer que uma solução é zero. E a outra solução é 3x menos 6 igual a zero. 3x igual a 6 sobre 3, x igual a 2. Logo, as duas raízes procuradas são 0 e 2. Dá para a gente fechar, né? Aqui com a sétima, fechar a questão 7. X ao quadrado menos 144 igual a zero. Novamente, equação incompleta em bx. A soma das raízes. Essa daqui está moleza. Se eu não tenho o termo b, então é óbvio que a soma será zero. Tá? E o produto é fornecido pelo c, então menos 144. Mas se você aplica a fórmula menos b sobre a, fica menos 0 sobre 1. 0 dividido por 1 é 0. Produto C sobre A menos 144 dividido por 1, menos 144. Tá? Soma 0 e a multiplicação, menos 144. Calculando as raízes. Veja bem, como é que fica? Quais serão as raízes? X ao quadrado, aí transporto 144 para a direita. X é igual a mais ou menos a raiz de 144. Ou seja, x é igual a mais ou menos 12. As duas raízes são, portanto, 12 negativo e 12 positivo. Se eu somo menos 12 com mais 12, dá quanto? 0. Confirmo o que eu disse. Se eu multiplico menos 12 por mais 12, dá menos 144. Beleza? Então, assim, nós fechamos essa parte explicativa aqui. Ó, ainda resta questão 8, 9, 10, 11, 12, até a 14. Então, eu vou deixar aqui esse restante para você fazer, tá? E eu espero que você não deixe acumular. Se possível, na próxima aula, eu estou falando próxima aula, não próxima semana. Próxima aula você já esteja com essas respostas prontas, porque são agora questões menores e nós já trabalhamos todo o conteúdo. A gente está, de fato, já só tentando aprimorar esse conteúdo, beleza? Então, resolva esse restante e me apresente na próxima aula, tá beleza? Assim fechamos a nossa aula de hoje, né? Esperando que você, de fato, tenha compreendido e assim tenha condições de resolver os próximos itens, beleza? Então, até mais.